São 11h01, nós estamos de volta ao programa Ministério do Povo e a Rádio Gazeta está realizando a rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB desde o dia 13, na semana passada. Dia 13, nossa entrevistada foi a candidata Raquel Cabuz, no dia 14, Tiago Bonfim. Hoje, o nosso entrevistado é o advogado Elton Roberto. Amanhã, a doutora Cláudia Amaral. E no dia 21, Marcelo Brabo. Quem está assistindo a gente pela web, viu agora a Gabriela ajeitando aqui minha camisa para que ela possa fazer a foto e eu não apareça com mais um botão aberto, né, Gabi? 11h02. Então, hoje a entrevista é com o Elton Roberto. Os candidatos falam entre 11h e meio-dia. Algumas perguntas são comuns, mas outras são encaminhadas pelos candidatos ou por advogados que se dirigem especificamente aos candidatos que aqui estão. Uns gravados, com a pergunta gravada, e outros através da internet, no site radiogazeta.web.com. Doutor Elton, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Ministério do Povo, nessa rodada de entrevistas com candidatos à presidência da OAB. E a primeira pergunta, que é comum a todos: o que é que o motivou a ser candidato a presidente da OAB? Por que o senhor tornou-se candidato? Porque o senhor quer ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Alagoas. Bom dia a todos os ouvintes. É, na verdade, um prazer e uma honra estar mais uma vez aqui na Rádio Gazeta e poder falar abertamente, com tranquilidade, para todos os advogados e advogadas do Estado de Alagoas e para toda a sociedade em geral, aproveitando o grande índice de audiência que o seu programa tem, para esclarecermos cada vez mais as nossas propostas e o que nos motivou a estar aqui agora concorrendo para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiramente, o motivo foi muito simples. Senti, como vários colegas sentiram, que a OAB nos deixou órfãos. Nos deixou a todos os advogados e advogadas órfãos de uma ação que dedicasse aos advogados a forma de gerir a entidade. Nós não temos um plano de saúde, nós não temos um plano de previdência, nós não temos uma livraria do advogado. O advogado no interior sofre muito. Em Arapiraca sequer existe uma máquina fotocopiadora para se tirar cópia de um processo, tem que andar 4 quilômetros para poder tirar cópia de um processo. Nós temos sempre as nossas prerrogativas violadas por algumas autoridades que se sentem acima do bem e do mal, que se sentem acima do advogado, desrespeitando o que diz o artigo 133 da Constituição Federal Brasileira, onde lá está escrito com letras claras: o advogado é essencial à administração da justiça. Se somos essenciais à administração da justiça, precisamos fazer valer o que está escrito na Constituição Federal, para que possamos sempre estar defendendo a democracia, a cidadania e cada colega advogado e advogada. Eu acredito que esta forma de fazer a OAB, onde a OAB inclua o advogado como eixo central de toda a sua ação, fará com que tenhamos, sim, não só uma entidade forte, que hoje infelizmente passa por uma verdadeira limpeza de suas hostes, né, no campo da ética, no campo da moral, mas tenhamos também o advogado digno, respeitado, e ele sim, advogado forte, para que tenhamos sempre a missão de defender aqueles que nos contratam ou aqueles que confiam a causa a todos nós. Essa é a missão que eu pretendo cumprir como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, devolvendo a cada advogado e cada advogada de Alagoas a honra, o status digno de empunhar a bandeira da advocacia em seu escritório, em sua casa, em todos os lugares que ele entender necessário dizer: sou um advogado. Doutor Elton, como é que o senhor formou a chapa e por que são esses os seus integrantes, aqueles que vão com o senhor, estão com o senhor nessa eleição? O seu vice-presidente e os demais membros da chapa. Prerrogativa é ordem. Prerrogativa é ordem. Bom, a escolha do vice foi uma escolha muito feliz. Fernando Falcão é um dos grandes advogados que nós temos na área empresarial, é um professor da Universidade Federal de Alagoas de há muito, é um amigo particular e pessoal, e ele
como todos os outros que vieram e somaram para estarmos hoje em número de 80 concorrentes, são 80 nomes que compõem uma chapa, eles acreditaram nesse projeto e sonharam juntos, né? Entendendo que defender a prerrogativa é defender o advogado e defender a sociedade ao mesmo tempo. Então, escolhemos a nossa companheira Tassiana para secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, por ser uma mulher combatente, uma mulher altiva, uma mulher independente, e isso é que nos vem trazer hoje uma grande comoção de guerreiros e guerreiras das prerrogativas. A nossa independência. Nós, da chapa Prerrogativa e a Ordem, não devemos a nossa cabeça, não devemos a nossa atitude a nenhum político renomado, não devemos a nossa cabeça e as nossas atitudes a nenhum grande escritório, a nenhum advogado empresário que banque a nossa candidatura, não devemos a nossa cabeça ou as nossas atitudes a absolutamente ninguém, a não ser aos nossos próprios ideais, os nossos próprios sonhos e as nossas próprias ideias. Somos uma chapa independente porque temos um único partido em comum, chamado OAB. O nosso padrinho político chama-se advogado. Então nós não temos ninguém que possa dizer que em 2014 vai vir cobrar uma fatura da chapa Prerrogativa e a Ordem, porque nós não aceitamos qualquer tipo de ingerência política ou financeira dentro do nosso grupo. Precisamos ter uma OAB independente, para que ela possa cobrar, sim, em 2014, eleições limpas, para que ela possa cobrar, sim, eleições sem corrupção, e que vençam sempre as melhores propostas, que vençam sempre os melhores ideais, os melhores sonhos para a sociedade. É assim que nós enxergamos e é assim que nós visualizamos a OAB. Advogado Elton Roberto, candidato a presidente da OAB, nosso entrevistado hoje aqui no programa Ministério do Povo. Doutor Elton, a campanha deste ano ela tornou-se um pouco diferenciada em relação às outras. E até muito se falou através de jornais, em entrevistas, em matérias, em sites, em relação a gastos com a campanha. Custos milionários. Custos milionários, quer dizer, comitês suntuosos, que mais parece uma candidatura de partido político, não é? Isso. Normalmente. O que o senhor pode falar a respeito? Primeiramente, eu quero dizer que nós, da chapa Prerrogativa e a Ordem, somos a única candidatura que está colocando os gastos de campanha no nosso site www.prerrogativaeaordem.com.br. Cliquem lá, Portal da Transparência, e vão ver nota fiscal por nota fiscal, documento por documento, quanto se gasta em uma campanha digna, sem festa 0800, sem farras homéricas como estão fazendo agora, né? Escondendo de onde vem o verdadeiro dinheiro dessas campanhas. E aí eu conclamo a Receita Federal para poder ir atrás desse pessoal, porque nós já estamos vendo aí a máfia das anuidades, né? Onde um saco de dinheiro ia comprar não sei quantos votos. Nós estamos vendo aí comitês à beira-mar, que mais parece, como você acabou de dizer aqui, uma campanha política partidária. Então nós temos que fazer uma investigação. O colega advogado e a colega advogado precisam parar, refletir e pensar. De onde está vindo esse dinheiro? Já soube, né? Inclusive alguns meios de comunicação já noticiaram, eu já dizia isso, essas campanhas vão custar perto de 1 milhão ou mais de 1 milhão de reais. E aí eu fico a pensar, meu querido, eu vou gastar, ou estão gastando 1 milhão de reais para um cargo que não tem nenhuma remuneração. O que está por trás disso? E aí nós vamos fazer igual a teoria do Tiririca. Eu não sei, mas vote em mim que eu vou descobrir e digo. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Absolutamente ninguém. Eu acho que a gente precisa ter essa independência, essa transparência, para dizer, olha, meu dinheiro da minha campanha veio desse aqui. Lá está no portal da transparência de onde veio todo o nosso dinheiro, de doações das pessoas, quem na verdade, o pessoal da chapa aqui doando esse dinheiro, porque são 80 pessoas. Né? Nós fizemos uma estimativa de gasto de no máximo 160 mil reais, dando para cada companheiro 2 mil reais a média, que não é nada suntuoso. Né? Fizemos um lançamento da nossa candidatura por adesão, onde vendemos o ingresso da Feijoada das Prerrogativas a R$40, vendemos 771 ingressos para a Feijoada das Prerrogativas, onde os companheiros entenderam o advogado honesto, o advogado que ele está cansado dessas farras homéricas, parecendo que nós advogados somos morta-fomes, né? Inclusive até um companheiro jornalista disse, por que os advogados têm tanta fome? Para que tanta festa, regada a uísque 12 anos, com tanta farra? Para quê? Por quê?
Então, é por trás disso que nós precisamos começar a fazer uma investigação, uma reflexão. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa dar um exemplo. Ela não pode exigir que as campanhas políticas sejam limpas, sejam sem gastos, que as pessoas digam de onde vem o financiamento público de campanha, que é uma das bandeiras hoje que a Ordem Nacional impunha. Ela não pode fazer isso para fora e internamente ela está fazendo, pelo menos o que estão fazendo hoje, né? Comitês suntuosíssimos à beira-mar, campanhas milionárias, né? A gente vê, fizemos uma festa para 2.000 pessoas, vamos fazer uma conta simples. Uma festa com uísque 0800, com tudo que eles estão oferecendo, no mínimo sai R$40 por cabeça. Mais uma camisa que eles oferecem para os convivas, né? No mínimo uma camisa sai a R$12. Então essa festa sairia a R$52. Vamos colocar 50 para fazer uma conta rápida. R$50 vezes 2.000 pessoas dá R$100 mil uma festinha. Estão gastando R$100 mil em uma festinha. De onde está vindo esse dinheiro? E por que se gasta tanto para ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? Essa reflexão precisa ser feita. Doutor Welton, em relação ao uso da internet, essa também é a primeira campanha em que a internet está aí, como as pessoas, os mais novos dizem, está aí bombando através de Facebook, de sites e tudo mais. Como é que o senhor está vendo a participação dos candidatos e dos advogados nesse pleito pela internet? Olha, eu acredito que a internet, como instrumento de propaganda, como instrumento de propagação das ideias, dos sonhos, das propostas, ele é efetivamente benéfico. Não obstante, algumas pessoas acabam usando esse mecanismo para poder criar fakes, né? E aí vamos dar para o nosso ouvinte, fake é o anônimo, um falso, e aí difundir nessa falsidade injúrias, difamações e calúnias. É isso que a gente repudia. Mas nós não temos como coibir a utilização desse mecanismo chamado internet. É o nosso chamado mundo sem fronteiras, né? Hoje nós estamos aqui fazendo esse bate-papo descontraído e com certeza as pessoas estão nos vendo pela internet e podem comentar, podem mandar suas perguntas, podem fazer, na verdade, o que elas bem entenderem, podem expressar a sua opinião, desde que seja uma opinião crítica, no sentido de crítica, como já vem do grego tá, criticar, ou seja, falar sobre e não ofensa, isso para mim é por Mas demais tem havido benéfico. também ofensas, doutor? Por vezes, eu tenho ignorado. Aquilo que se chama de baixaria? Baixaria tem havido. Eu tenho ignorado tudo isso, né? Eu tenho partido, lógico, às vezes a gente faz uma crítica, e faço sempre, por exemplo, critiquei, né, um candidato porque não respondeu uma pergunta no debate que eu fiz, saiu pela tangente, usou da retórica para poder não responder por que dois dos seus aliados, dois dos seus conselheiros federais estariam envolvidos ou estariam ali citados no que eu chamei de máfia das anuidades, né? Então ele não respondeu, disse que ia responder na justiça, e eu estou aguardando a ação na justiça para que ali a gente possa então desenvolver. Agora é preciso que essa crítica seja feita. Eu faço com muita tranquilidade, até porque eu uso o meu próprio Twitter, meu próprio Facebook para fazer as críticas. Não uso de gente de falsidades, de anônimos ou de terceiros para poder fazer as críticas que a gente faz. Como também aceito as críticas que me fazem. Nós não somos infesos a críticas, nós não somos perfeitos. Ninguém está buscando o homem perfeito para dirigir a ordem. Estamos buscando a pessoa que vai ter, na minha concepção, a coragem para defender. E é isso que eu quero dizer a cada advogado e cada advogada. Quem você vai escolher para ser o presidente? Uma pessoa omissa? Uma pessoa que, atrás dessa sua serenidade tranquila, esconde uma omissão absurda? Ou vai escolher uma pessoa que tem a coragem de defender o advogado? Quem você, na verdade, escolheria para defender você? Eu acredito que essa resposta ela dilui todas as dúvidas dos possíveis indecisos. Porque quando você vai escolher um presidente da ordem, você vai escolher o advogado dos advogados. Um advogado que vai defender todos os advogados. Um advogado que vai defender toda uma categoria. Quem é essa pessoa? Qual é a qualidade que ela precisa ter? Na minha concepção, coragem, mas coragem sem independência não adianta. Por quê? Se nós somos corajosos, mas não temos independência política ou financeira, alguém vai vir cobrar a conta. Já pensou? Alguém chega para o senhor e diz, eu vou lhe dar aqui R$300 mil para a sua campanha. Na hora que chegar a um lugar que o senhor tiver que chegar contra essa pessoa, ela vai cobrar a fatura, não vai? Vai. A pergunta é, eu preciso de um presidente que tenha alguém para cobrar a fatura? Não. Preciso de um presidente altivo, corajoso, independente, equilibrado, para saber diferenciar exatamente a atitude corajosa da atitude independente. A OAB é isso. A OAB precisa ter um presidente
que saiba cobrar do Tribunal de Justiça de Alagoas aquilo que o advogado quer cobrar todos os dias, não consegue. A OAB precisa ter um presidente que saiba cobrar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Alagoas as punições que nós perseguimos sempre de magistrados que por muitas vezes desobedecem ou descumprem as regras de urbanidade e por muitas vezes descumprem as prerrogativas do colega advogado. Então precisamos de um presidente que tenha essa independência. Eu, pelo menos, me coloco nesse rol de pessoas que são independentes, corajosas, equilibradas, até porque os nossos concorrentes, não vou chamar nem de adversário para evitar essa palavra, mas os nossos concorrentes, eles tentam a todo momento imputar a mim a pecha de ser uma pessoa que não tem o equilíbrio necessário. Mas eu devolvo a eles o seguinte: busquem a história de Welton Roberto e vejam quantos juízes, mesmo com a minha independência e coragem, com a minha contundência, quantos juízes me representaram na Ordem dos Advogados do Brasil por algum desequilíbrio pessoal ou profissional no exercício da minha função. Eu vou responder a vocês: nenhum. Então, a questão é, quantas pessoas acompanham o meu trabalho? Eu agora em janeiro, talvez tivemos com certeza em Alagoas o júri de um dos casos mais rumorosos, não só do nosso estado, mas do Brasil. Todos acompanharam o júri durante 3 dias. Eu quero que alguém aponte um desequilíbrio meu enquanto profissional do direito. Eu quero que alguém diga que o professor Welton Roberto, que é professor da Universidade Federal de Alagoas, destratou um aluno, foi rude, foi desequilibrado em uma sala de aula. Então vejam, é esse tipo de covardia, esse tipo de pusilanimidade que fazem comigo, é que eu não posso aceitar. E toda vez que fazem esse tipo de acusação, é lógico, eu me defendo. Agora eu me defendo de maneira contundente, porque eu não aceito, até porque eu não coloco pecha em ninguém. Eu simplesmente vou aos debates, ou vou aonde as pessoas me convocam para ir, para falar sobre proposta e ordem, e coloco as propostas que nós fizemos pelas prerrogativas. Eu tenho uma história de trabalho desenvolvida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu criei no Conselho Federal um projeto chamado Viva Advogado. Eu apresentei no Conselho Federal o projeto da criação do piso nacional do advogado empregado, que tem muita gente de grande banca tremendo de medo que se esse piso for aprovado, ele vai ter que parar de pagar salário de fome para os seus advogados jovens. Eu apresentei no Conselho Federal o projeto da Sentinela das Prerrogativas. Nós aprovamos no Conselho Federal a criação do cadastro de violadores das prerrogativas, um cadastro que vai colocar ali o nome de cada autoridade que violar a prerrogativa, e nós teremos esse cadastro para amanhã ou depois. Se aquela autoridade quiser ser advogado quando se aposentar, porque a maioria faz isso, nós abrimos um incidente de inidoneidade moral para advogar. Nós temos um trabalho ali no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que precisa ser olhado, até porque fiz com muita dedicação, com muita paixão, com muito carinho, e enquanto fazia isso, encaminhava para todo colega advogado, você advogado e advogada sabe disso, um e-mail prestando contas da minha ação. E não foi e-mail agora em época de campanha, não, foi desde janeiro de 2011. Em janeiro de 2011, quando eu assumi o Conselho Federal, eu já mandei um e-mail para cada colega dizendo: estou assumindo o Conselho Federal, colega. Gostaria de contar com a sua participação, quero fazer uma ação democrática. Vários colegas, eu tenho essa tranquilidade em assumir, essa serenidade, essa humildade, que vários projetos que ali apresentei vieram dos colegas advogados. Esse bate-bola que nós fizemos, de democrático, inclusive, veio dessa forma. Então, eu não posso, de maneira alguma, admitir que os companheiros e as companheiras que porventura venham fazer o debate incluam ou coloquem de maneira até falsa e equivocada aos demais colegas, né, algo que a gente não é. Que venha o debate franco e honesto, mas que digam assim: olha, por que o senhor fez isso, por que o senhor não fez aquilo? Eu respondo tranquilamente. Eu tenho essa história para poder contar, entendeu? Doutor Welton Roberto, por 2 vezes agora nessa entrevista aqui no Ministério do Povo, o senhor se referiu à máfia das anuidades. Foi o senhor que denunciou isso à Polícia Federal. Eu queria que o senhor fizesse aí um breve histórico dessa denúncia, fundamentada em quê, como conseguir, como as provas foram conseguidas, e também que o senhor comentasse a reação a essa denúncia, a reação por parte dos candidatos, a reação por parte dos advogados, enfim, que o senhor fizesse uma avaliação a respeito de tudo isso. Eu agradeço a oportunidade de responder a pergunta, até porque está parecendo que agora o grande criminoso sou eu, né? Os denunciados ou os investigados sobre essa questão da máfia das anuidades estão querendo responsabilizar a mim, que tive
a coragem cívica, independentemente de qualquer pleito eleitoral. Digo isso porque faria tudo de novo. Eu não me arrependo de ter feito o que fiz. Em relação a isso, essas pessoas imputam a mim a denúncia na Polícia Federal. Aí eu quero fazer uma reflexão coletiva com todos os colegas e com todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Não fui só eu que recebeu essa fita, esse arquivo de áudio. Um outro candidato também recebeu. A sua assessoria já confirmou que ele recebeu essa fita. Não fez porque existem duas pessoas que o apoiam, um conselheiro federal, Dr. Felipe Sarmento, e o outro candidato a conselheiro federal, Dr. Everaldo Patriota, que são citados na fita. Vejam, eu nunca disse que eles estivessem na reunião, eles estão citados nessa fita, nesse áudio. Né? E aí, o que fazer? Eu pergunto a cada companheiro agora essa reflexão coletiva. Se vocês recebessem um áudio, que eu recebi e outras pessoas também receberam, a imprensa também recebeu, parte dela também recebeu. Tanto é verdade que quando eu fui à Polícia Federal às 10 horas da manhã, o site Cada Minuto já havia publicizado o áudio, com inclusive a entrevista feita ao atual presidente, Dr. Omar Coelho, ele dizendo inclusive que a reunião existiu, que a voz era dele, dando nomes a pessoas que participaram naquele primeiro momento daquela reunião. Então, o que eu pedi à Polícia Federal? Está claro, eu desafio qualquer pessoa a dizer que eu já saí condenando qualquer pessoa. Não, eu disse, o áudio é claro, as vozes são inconfundíveis do Procurador-Geral do Estado, Marcelo Teixeira, do presidente Omar Coelho, da vice-presidente Raquel Cabuz, do tesoureiro da entidade, Kiko Malaquias, do secretário-geral adjunto João Lito, do advogado Adriano Avelino, do ouvidor-geral da OAB, Tutimestre Toledo, de uma voz que eu não consegui identificar de quem seja, inclusive coloquei isso no pedido. E o que eu pedi para a Polícia Federal? Primeiro, analise esta gravação. Veja se essa gravação tem edição, corte ou qualquer montagem. Eu pedi à Polícia Federal isso. Investigue essa gravação como fonte inicial do trabalho investigativo. Eu sou advogado criminalista há 22 anos, eu sei como isso funciona. Eu não sou um tapado. Então eu não fui à Polícia Federal para fazer nada além do meu dever cívico. Eu sou um conselheiro federal da Ordem. No debate que nós tivemos agora para uma outra emissora de televisão, a própria candidata disse às escâncaras que o senhor Felipe Sarmento e o senhor Fernando Paiva participavam da organização política e financeira da campanha do Omar. Veja se ela citou meu nome. Veja se meu nome está citado nesse arquivo. Eu desafio qualquer pessoa a dizer que eu tinha conhecimento disso prévio. Não tinha. Tomei conhecimento do que eu fiz. Eu fui a autoridade competente. A OAB é uma autarquia federal. Se ela não fosse uma autarquia federal, eu iria à Polícia Civil. Eu iria à polícia. Eu não fui ao judiciário porque precisa ser investigado. A investigação se transformar em algo palpável para haver denúncia ou não contra eles. Bastou isso para eu virar o vilão da história. Quer dizer, o advogado que tomou atitude, os outros não tomaram, se omitiram. Talvez porque sabiam que na fita havia citação de 2 de seus conselheiros federais, candidatos. Um, inclusive, conselheiro federal atual. E qual é a culpa que eu tenho nisso? Chega ao meu conhecimento como chegou para a imprensa. Porque a pergunta é, se eu não tivesse ido à Polícia Federal, a imprensa não teria publicizado como publicizou às 6h30 da manhã, no Cada Minuto, no site? Aí poderia sair o quê? Alguém para dizer, não, mas eu entreguei ao doutor Elton Roberto. E ele nada fez. E eu seria conivente com tudo isso? De jeito nenhum. Agora, pode me acusar de tudo, mas de omissão não. Eu não sou omisso. Porque já dizia Sobral Pinto, só para concluir, já dizia Sobral Pinto, a advocacia não é lugar para covarde. A advocacia não é profissão para covardes. Um dos grandes baluartes da advocacia, Sobral Pinto, já dizia isso. Advogou na época da ditadura militar. Hoje o advogado que faz o enfrentamento, que teve a coragem, não é de denunciar, porque aquilo já estava publicizado. Eu procurei a autoridade policial competente para investigar o que chegou às minhas mãos, o que chegou ao meu conhecimento. Eu não determinei, primeiro, o áudio é claro, todos vocês já ouviram, se quiserem ouçam novamente, no áudio não diz aonde está sendo gravado aquela reunião, não diz como quem gravou, ao contrário, eu tenho uma desconfiança que tenha sido gravado por um, inclusive, dos participantes dessa conversa. Porque dá para ouvir algum ruído, como se estivesse roçando na camisa ou no bolso da camisa.
Façam um teste. É muito claro. Agora, imputar a mim a responsabilidade pela conversa criminosa é uma irresponsabilidade, um devaneio, um desespero. Agora, a gravação sendo feita aí, eu estou perguntando ao advogado criminalista, doutor Elton Roberto, a gravação e a sua divulgação, isso aí significa crime? Não. Aí é que tá. Aí é um outro desconhecimento dessas pessoas que até me assustam dizer que isso é uma prova ilícita. Não é. O Supremo Tribunal Federal já declarou com clareza solar e alina, dizendo que a gravação realizada por um dos participantes da conversa e depois publicizada, ela até pode ser considerada prova clandestina, mas ela não é ilícita, ela pode ser utilizada como prova. O que eu pedi, inclusive, eu não iria à Polícia Federal, veja só, eu não vou colocar minha história de vida, a minha história de profissão. Eu tenho 22 anos de advocacia, sou um professor da Universidade Federal de Alagoas e de algumas faculdades particulares aqui do estado. Tenho mestrado, doutorado em livros publicados. Não ia colocar minha história a serviço de algo que eu não conseguisse entender que fosse ilícito. Veja só, não é ilícita a prova. O fato de ela ter sido gravada por um dos participantes e depois sido publicizada, ela não a torna ilícita em hipótese alguma, já decidida inclusive pelo Supremo. O que eu pedi para a Polícia Federal foi: analise esta prova, veja se ela contém edições, veja se ela contém cortes, veja se ela contém montagem. Veja se ela é contínua ou descontínua. Porque, por exemplo, nós estamos aqui numa entrevista. Se amanhã ou depois, tudo aquilo que nós estamos falando, aparece numa fita, alguma coisa gravada ou editada, qualquer perito descobre. Porque vai haver uma descontinuidade na gravação. Foi isso que eu pedi. E pedi também que investigassem todas as pessoas ali instadas na reunião e as citadas. Eu nunca disse, por exemplo, e aí o companheiro Paulo Breda se equivocou de maneira total, que ele estivesse na reunião. Disse que ele foi citado, como diz também que foram citados o senhor Everaldo Patriota e foi citado o senhor Felipe Sarmento. Que as pessoas citadas, inclusive a citação ao Felipe Sarmento, ela é grave. Ela diz, nessa citação, que ele, Felipe Sarmento, ficou com a lista dos inadimplentes que eles haviam pago as anuidades. Inclusive, na conversa, está dito que eles, com mais eficiência do que estes aqui que estavam lá na reunião, fariam a compra das anuidades com mais eficiência. E aí é na hora que surge a história. E ele ficou com a lista. E o Felipe ficou com a lista. Isso é citado, não foi o Elton Roberto que disse. As pessoas estão tentando mirar na minha pessoa e eu tenho a tranquilidade, e por isso que eu disse a questão da coragem. Eu tenho a coragem e a independência de responder a qualquer questionamento sobre isso, aqui ou na justiça. Porque na justiça, sim, vai ser demonstrado e provado o que aconteceu. A denúncia fere também a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor? Fere. Veja bem, eu acho que a prática da compra de votos, para você ter uma ideia, e aí mais uma vez, ela traz uma nódoa indelével, pelo menos nesse momento, à nossa entidade. Uma entidade que prima por eleições limpas, uma entidade que tem uma comissão de combate à corrupção eleitoral que diz não à compra de votos. A compra de anuidades é compra de voto. Em período eleitoral é compra de voto. Você está pagando a anuidade por um colega para ele se tornar adimplente, para ele votar em você. O que é isso? Me dê o nome de outra... Me dê qual é o nome disso? Me dê o nome disso. E isso transforma e deixa a entidade fragilizada no ponto de vista ético, no ponto de vista moral, a respeito da sua prática para a sociedade. Tanto é verdade que hoje está chegando a Alagoas uma comissão de conselheiros federais para tentar entender o que aconteceu aqui. Tanto é verdade que um conselheiro federal de Pernambuco pediu intervenção da OAB Federal aqui na OAB Alagoas, coisa que nós já pedimos também através do presidente Offi. Ele disse: presidente Offi, a coisa aqui é grave, tem que haver um afastamento. Nós não podemos mais conviver com essa nódoa, com essa mancha, e as pessoas achando que isso é normal. Não é normal comprar anuidade, isso é compra de votos. E isso desequilibra o jogo, isso transforma com que o jogo não seja paritário. Paridade de armas é o que vocês estão fazendo aqui, dando a cada um uma hora em um dia diferente, mas a todos as mesmas perguntas, a todos a mesma oportunidade. Já pensou se a Gazeta começasse, não, só vai na Gazeta o candidato fulano de tal. Só vai falar para o jornal o candidato fulano de tal. Só vai aparecer na televisão o candidato fulano de tal.
Você não desequilibra o jogo? Desequilibra o jogo. Ou pelo menos tenta. Tenta. Doutor, eu vou fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco eu vou voltar com algumas perguntas de advogados, perguntas minhas, e ao final o senhor terá 10 minutos para até fazer a sua campanha, ou divulgar aí todos os seus projetos, caso seja eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas por enquanto vamos a um pequeno intervalo, voltamos em seguida. São 11h36. A Rádio Gazeta está realizando uma rodada de entrevista com os candidatos à presidência da OAB. Na semana passada, dias 13 e 14, os candidatos Raquel Cabuz e Tiago Bonfim foram nossos entrevistados. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Welton Roberto. E tem uma pergunta de um advogado que vai ser feita agora ao Dr. Welton. Bom dia, eu sou advogado, inscrito no quadro da OAB Alagoas, sobre o número 9587, e gostaria de fazer a pergunta ao candidato à presidência da Ordem, o Welton Roberto. Welton, veja só, no nosso estado, principalmente na nossa capital, sabemos que o advogado não pode fazer propaganda. E nos dias atuais, vimos que muitos escritórios ficam colocando nome fantasia e advogados que ficam fazendo captação de clientela. Gostaria de saber, na condição de presidente da Ordem, quais as medidas que você pretende praticar para evitar essa prática ilegal. É o advogado Rousseau Omena, o número 9587 da OAB. Obrigado, Rousseau, pela pergunta. E veja só, o que a gente precisa primeiro é fazer uma escola superior de advocacia que desenvolva atividades educativas e pedagógicas para todos os colegas advogados, principalmente para esses que colocam nomes, até uma prática. Muitos colegas acabam não sabendo que não pode colocar nome fantasia em escritório. Então, nós vamos tentar primeiro ensinar para depois punir. Eu acho que você já começar punindo sem fazer o trabalho pedagógico seria uma inversão de valores. Mas aqueles colegas que insistirem em desobedecer às leis internas da entidade, eles serão punidos na forma da lei, garantindo a eles, logicamente, o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. No tocante à captação de clientela através de propagandas, nós também iremos trabalhar no sentido de fazer com que todos os colegas entendam, né, que isso é uma infração ética grave. E essa infração ética ela precisa ser combatida. Primeiro, como disse, campanhas institucionais demonstrando o que é que se pode, o que é que se não pode fazer em razão da advocacia, para que não mercantilize a nossa profissão. Por isso que nós não recebemos salários, e sim honorários, aquilo que honorifica, aquilo que faz com que a advocacia se torne realmente a profissão nobre. Porque talvez alguém da sociedade, alguns não saibam, mas o advogado em primeiro plano, aquele que nasceu advogado, né, da história da advocacia, ele trabalhava sem receber nada. Depois é que foi se fazendo com que a sua percepção remuneratória se transformasse em algo honorífico. Então nós iremos trabalhar para que os colegas não saiam em uma caça desenfreada no tocante a receber clientes ou captar clientela. É assim que nós iremos agir, meu amigo Rousseau, e eu mais uma vez agradeço a pergunta. Doutor Welton Roberto, eu fiz essa mesma pergunta também aos outros candidatos, aos dois que aqui estiveram, e faço ao senhor. Como é que o senhor vê essa polêmica da revista do sistema penitenciário? Até a Gazeta de Alagoas traz uma página polêmica todos os domingos sobre isso. O grande problema que a gente fala em revista, né? Eu acho que tudo que você atinge a prerrogativa do advogado, que o advogado não vai ao presídio para passear, ele vai para trabalhar. Como também não vai o promotor, como também não vai o juiz. Eu só fico assim, chateado com esse tipo de questionamento, com esse tipo de conduta que partiu do nosso amigo corregedor do Tribunal de Justiça, doutor James, como se nós, advogados, fôssemos bandidos quando visitamos, que eu digo não visitamos, mas quando nós vamos aos presídios para trabalhar, que ninguém vai fazer visita. O advogado não visita, o advogado vai lá para trabalhar. Então, a prática, desde que seja uma prática que não ofenda a prerrogativa, por exemplo, todos nós sabemos, todo cidadão quando vai a viajar, ele passa por um detector de metais. Não veria problema algum se todos, juízes, promotores, agentes penitenciários, que até agora na história do sistema penitenciário de Alagoas, do que eu conheço, e conheço bastante, nunca um advogado foi pego entrando com celular para oferecer
ao seu cliente. Nunca um advogado foi pego com droga para oferecer ao seu cliente. Nós não temos história de advogado preso por estar levando ao presídio coisas ilegais. Então, esse tipo de jogo para cima da advocacia, eu entendo como uma mácula. Como eu disse no começo da entrevista, se nós somos essenciais à administração da justiça, precisamos ser tratados com respeito, assim como respeitamos a todas as entidades e todas as profissões, a magistratura, o Ministério Público, as carreiras públicas. Então, eu vejo com alguma preocupação, se nós conseguirmos em uma mesa redonda verificar que a necessidade de se passar por um detector de metais, eu acredito que os colegas não irão se ir resignar a respeito disso, desde que o tratamento seja isonômico, e não só para a advocacia. Então não vejo com bons olhos essa história de nós sermos revistados pessoalmente como se fôssemos bandidos a levar coisas para as pessoas que estão presas no sistema penitenciário. Doutor Welton Roberto, a pergunta do advogado Múcio Murilo Gama, inscrito na OAB, sob número 8122. Múcio, eu acho que foi até meu aluno, se eu não me engano. Eu tenho uma memória um pouco boa para nome, sabe? Boa, pelo visto é muito boa. Diz aqui, nas últimas... Usava até um bigode, se eu não me engano, Múcio. Nas últimas gestões, nota-se que a OAB não tem acompanhado e priorizado a questão da celeridade processual, um problema universal que faz com que as ações perdurem por anos ou décadas. Diz aqui, o Poder Judiciário tem feito correções nas quais são detectadas falhas, falta de pessoal de apoio administrativo nas varas, escassez de magistrados, falta de planejamento, condições materiais. Tudo isso reflete na baixa remuneração do advogado. Qual é a sua opinião a respeito e qual a sua proposta para modificar essa situação? Meu amigo Múcio, muito obrigado mais uma vez. Realmente, você vê que as perguntas dos colegas, elas têm sempre o eixo da OAB no tratamento com a advocacia. Porque estamos todos preocupados com isso. É fato que há uma morosidade na justiça e a OAB precisa fazer com que esta máquina chamada Poder Judiciário, ela também funcione. Porque, como você mesmo disse na sua pergunta, isso reflete diretamente na nossa remuneração. Quanto mais lento o Poder Judiciário, menos o advogado consegue perceber de sua atividade profissional e ele acaba trabalhando muito mais, tendo pouca percepção de seu trabalho. Então, veja, o que ocorre? Dentro dessa questão, a Gabi já derrubou, como foi, Gabi? Gabi, vai lá. Então, veja, desse questionamento nós precisamos fazer com que a comissão de agilização processual realmente funcione. Como quando eu fui presidente dessa comissão, nós realizamos aqui em Alagoas mais de 400 júris no mutirão. Então, vejo os mutirões como uma causa, por exemplo, e um sintoma dessa morosidade, mas não os vejo como mutirões sempre perenes. Eles têm que resolver o problema, atacar a doença e depois devolver o judiciário de maneira mais célere. As pessoas entendem, algumas que são expert em poder judiciário, que você diminuindo o recurso, você resolveria esse problema. Eu quero dizer que isso é uma falácia, é uma mentira. Até porque foi feito um estudo no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que somente 30% das pessoas que estão litigando no Poder Judiciário conseguem chegar à Suprema Corte. Então, 70% das causas são dirimidas na primeira instância. Isso faz com que essa falácia de que se utiliza muito recurso se transforme em um dogma, e como todo dogma precisa ser combatido. Então, a OAB precisa, sim, estar presente nesses pactos que se fazem para poder trabalhar no judiciário mais célere, mas nunca abrindo mão dos direitos conquistados pela sociedade, como, por exemplo, o direito de recorrer, um direito secular, um direito que foi conquistado na Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós precisamos sempre ter a irresignação como ponto de partida, mas nunca a transformação dessa irresignação em algo que se perpetue para sempre e não se resolva os problemas e os litígios. Doutor Welton Roberto, eu vou chamar mais um pequeno intervalo comercial e na volta nós vamos oferecer ao senhor aqueles 10 minutos finais para que o senhor faça todas as suas considerações, apresente as suas propostas, as propostas de sua candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Voltamos já às 11h45. São 11 horas e 49 minutos. A Rádio Gazeta está realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB. Na semana passada, dia 13, a candidata Raquel Cabuz, depois o candidato Tiago Bonfim. Hoje é a vez de Welton Roberto. Amanhã entrevistaremos Cláudia Amaral e no dia 21, depois de amanhã,
o candidato Marcelo Brabo. Os candidatos são entrevistados no horário entre 11 e 12 horas, com perguntas da produção do programa, do entrevistador, também de advogados através da internet, no site radiogazetaweb.com. E todos eles apresentam os seus objetivos, o porquê de suas candidaturas, e depois de responderem as perguntas, contam com 10 minutos para suas considerações finais, onde apresentam as suas propostas para a presidência da OAB. É a vez agora então de Welton Roberto fazê-lo. Doutor Welton, 11 horas e 50 minutos, só tem 10 minutos para que possa fazer as suas considerações finais. Eu agradeço ao Sistema Gazeta, mais uma vez, pela colaboração com a advocacia. Agradeço aos advogados que enviaram as perguntas, agradeço a todos os ouvintes que até agora nos acompanham aqui. E quero dizer a cada advogado e cada advogada que dia 23 de novembro vai votar por uma nova ordem, por uma ordem ética, por uma ordem com princípios e valores morais que possam representar de maneira verdadeira a sociedade. Nossa proposta é muito clara, é muito simples. Ela pretende fazer do eixo central da ordem o advogado e a advogada. Esses filhos órfãos que foram feitos da ordem, que acabou crescendo muito para fora do seu eixo primeiro, que é cuidar de cada advogado e cada advogada, e aí faremos desse nosso eixo central a primeira ideia da criação de um tribunal de defesa das prerrogativas. Tribunal que vai fazer com que haja uma maior agilidade, um maior respeito a cada profissional, tribunal que vai fazer uma ação combativa do aviltamento dos honorários sucumbenciais, tribunal que vai fazer com que cada autoridade respeite o advogado como um ser essencial à administração da justiça. Iremos também criar, através desse nosso eixo central, o advogado, procurar trazer para a OAB plano de saúde, um plano de previdência que nos contemple e que deixe o advogado sempre tranquilo para trabalhar a sua profissão. Criaremos a livraria do advogado para que ele possa também estar sempre atualizado, com descontos, e que compre livros sempre atuais, para que possa usar na sua profissão. Faremos da Escola Superior de Advocacia, que está adormecida há 6 anos. E eu até agora não entendo como alguém que ocupou uma vaga de vice-reitor da escola não conseguiu dela fazer algo grande, algo realmente que possa trazer orgulho à advocacia. Nós, em apenas um mês, lá na Casa das Prerrogativas, localizada na Praça Sergipe, fizemos o projeto Juris Quinta, ou seja, toda quinta-feira trouxemos um curso de atualização para o colega advogado, com palestras e seminários de interesse da advocacia. A última delas, inclusive, foi sobre gestão empresarial de escritório jurídico, né, onde tivemos o beneplácito de contar com a participação do amigo Clênio Pacheco e do professor Luiz, que deram aulas brilhantes sobre como montar e gerenciar um escritório para mais de 60 advogados que lá estiveram. Iremos também fazer com que tenhamos o projeto Viva Advogado, essa profissão que é muito estressante e que, infelizmente, acaba levando vários colegas a doenças que eu já vou chamar de doenças funcionais, como estresse, hipertensão, por vezes doenças cardíacas que acabam combinando com infarto. E esse projeto Viva Advogado é um projeto que eu já apresentei ao Conselho Federal. É um projeto inclusivo de esporte, lazer, cultura, para saber e traçar um perfil da advocacia alagoana. Porque a OAB, infelizmente, ela nunca liga para o advogado para saber se ele faz alguma coisa, faz algum esporte, se ele fuma, se ele bebe, quem é ele. Mas quando é época de eleição, meu amigo, é todo dia a gente ligando. Você vai votar em quem? Você não vota em quem? É campanha só para saber quem vai votar e quem não vai votar. Nós iremos cuidar de você, advogado, como fizemos inclusive ontem, agradecendo a todos que participaram do projeto Saúde no Prazo, lá no Alagoinha, onde fizemos o controle de glicemia de mais de 100 colegas, controle de pressão de mais de 200 colegas, e fazendo com que esta visão, que seja o advogado como eixo central de tudo, nós possamos fazer valer aquela palavra maior de que advogado forte e respeitado é quando a OAB respeita e se faz respeitar por cada prerrogativa de cada colega. Então, a nossa ordem dos advogados do Brasil, que pretendemos a partir do dia 23 de novembro, é uma ordem que tenha como visão principal a advocacia. Sem se esquecer, e eu quero deixar bem claro isso, que a sociedade, mas e a sociedade? Eu acho que nós iremos fazer todo o trabalho cidadão através do advogado. Por exemplo, desafio a qualquer um dos meus concorrentes a dizer que fez neste período eleitoral ações mais solidárias do que nós fizemos.
todos os nossos cursos da Jurisquinta, todas as nossas ações, inclusive da abertura da nossa Casa das Prerrogativas, essas ações todas, elas sempre tiveram um eixo cidadão. Ou seja, nós arrecadamos mantimentos, latas de leite, brinquedos, fraldas geriátricas, fraldas infantis e doamos aos asilos, às creches da nossa capital. Fizemos uma ação coletiva dentro da nossa campanha, que foi a doação de sangue, Doe Vida, né? Porque entendemos e nós iremos fazer essa campanha dentro da ordem também. Veja só, a ordem, a sigla dela é OAB. Quais são os tipos sanguíneos que nós temos? Exatamente isso. Exatamente. A, B e O. E fazendo disso, né, uma profissão de fé, uma profissão cidadã, né, os sangues A, B e O se juntaram e fizeram OAB, e nós fomos ao Hemopac, e lá os guerreiros e guerreiras das prerrogativas também fizeram essa ação solidária de doar vida. Enquanto alguns doavam uísque, doavam farras, jogavam dinheiro pela janela, nós fazíamos e fizemos ações cidadãs. Então, temos sim um papel inclusivo da sociedade dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, mas sempre através do advogado e da advogada. Os nossos guerreiros e guerreiras das prerrogativas sabem que nós fizemos de tudo, iremos fazer até o dia 23 de novembro, para que essa entidade que tanto amamos com paixão, que tanto faz com que a profissão da advocacia, embora empobrecida, embora aviltada ultimamente pelos acontecimentos que tivemos, ela tem ainda uma esperança maior. Por isso que nós empunhamos a cor verde, o verde da esperança, né? E hoje, dia da bandeira, né? Conclamo a todos os colegas advogados a empunhar a bandeira das prerrogativas. Conclamo a cada advogado empregado. E aí eu quero falar agora para o advogado empregado. Esse advogado empregado que todos os dias batalha duro, não é? Em escritórios, grandes bancas de advocacia, onde o patrão não os trata com a mesma cortesia que está tratando agora, convidando para festas e farras, para encher comitês e fazer número. Quero falar a você, advogado jovem, advogado empregado, que essas pessoas não precisam comandar o seu voto, o voto é secreto. Você não precisa votar no patrão só porque ele está empunhando uma bandeira e obrigando você a votar nele. Lembre-se, depois que ele ganha, ele abandona você e deixa você recebendo esse salário miserável, que é o salário que hoje pagam para um advogado jovem de no máximo R$1.000. Nós iremos implantar em Alagoas o piso salarial do advogado empregado, como já fizemos na OAB Nacional, implementando o projeto salarial, esperando, lógico, que a OAB Nacional também compre esse projeto, está na pauta de votação do Conselho Federal, na pauta de número 32, vocês podem até verificar lá no Conselho Federal, o projeto de autoria desta pessoa que vos fala, com muita humildade, mas um projeto inclusivo. Então eu quero falar a você, jovem advogado, que nós temos um projeto Meu Primeiro Escritório, temos o projeto do Escritório da Cidadania, nós queremos fazer uma ação inclusiva da advocacia jovem. Nós temos como fazer isso, nós temos experiência para fazer isso. Nós não queremos e não iremos fazer, de maneira alguma, da advocacia um balcão de negócios. Não iremos fazer da OAB um balcão de negócios, aonde as pessoas, e aí talvez sim, a verdadeira razão dessa fortuna que estão derramando na campanha, esteja por trás um balcão de negócios. A OAB não pode ser esse balcão de negócios. A OAB não pode ser uma entidade que vá fazer dela algo que não seja para o advogado e para a advogada. Sejamos todos conscientes no dia 23, façamos da nossa profissão de fé uma profissão de coragem. E aí conclamo, para que todos tenham aquilo que eu sempre lutei. A gente luta por liberdade, e hoje fui agraciado a estar em União dos Palmares, terra de Zumbi, a receber a comenda Zumbi dos Palmares por lutar por liberdade. Eu quero que vocês também, advogados e advogadas, lutem por liberdade. No dia 23 se libertem desses grilhões. Votem com independência, votem com coragem, porque saibam que nós da OAB estaremos de portas abertas a todos vocês. E por fim, nesse praticamente último minuto final, eu queria fazer um agradecimento especial aos guerreiros e guerreiras das prerrogativas. Vocês foram, nessa campanha, o nome que impunham hoje. Verdadeiros guerreiros e guerreiras. Vocês me deram a condição de estar à frente desse projeto, que é um projeto coletivo, um projeto sonhado com todos nós. Um projeto que todo mundo tem participação, que todo mundo fala, que todo mundo mexe, mas sempre em prol do bem comum. Obrigado, cada advogado, cada advogada guerreira que empunhou a bandeira das prerrogativas. Vocês
são os verdadeiros vitoriosos dessa campanha. Eu, na verdade, sem vocês, nada seria. E aí, fico agora e dedico a eles uma canção do nosso amigo Gonzaguinha, que é Eu Acredito na Rapaziada. Eu acredito em vocês. Eu acredito na força jovem dessa campanha, que faz um futuro de amanhã, que não teme, que não tem medo de ninguém, que não teme a nada, a não ser seus próprios ideais, seus próprios sonhos, as suas próprias lutas e conquistas. A vocês, guerreiros e guerreiras, muito obrigado. Eu acredito em vocês. Muito obrigado, candidato à presidência da OAB, Dr. Welton Roberto, pela sua presença e participação nessa entrevista aqui no Ministério do Povo. Meio-dia eu volto já.